Olá, para quem não me conhece, eu sou a Camila Souza, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas com diabetes a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a gravidez, o desafio da gravidez das pessoas com diabetes, da diabetes gestacional. Então, além de ter um desafio pelo fato da gravidez, né, que todos sabem que tem que ter um cuidado master, né, gigante para cuidar da criança, né, daquele bebê que está vindo. Então, quando se tem diabetes ou quando acontece a diabetes gestacional, tem que tomar muito mais cuidados, tá? Existem vários cuidados que devem ser feitos, principalmente controlar os exames, controlar a presença sua nos médicos, certo? Então, a importância de você ir ao médico frequentemente, ver se tá tudo certo, principalmente quando o bebê vai crescendo, tá? E a importância de se alimentar bem, a importância de mudar sua alimentação pela criança que está vindo, né? Então, você sabe que tudo envolve alimentação, tudo chega até o feto. Então, vamos pensar em você primeiro e pensar também na criança, certo? Não vou falar feto, porque eu não gosto, então eu prefiro criança, o bebê, certo? Então, vamos cuidar desses bebês, né? Então, é muito importante vocês saberem alguns detalhes para vocês já começarem a tomar cuidados antes mesmo da gravidez. Se caso você não tem diabetes, tome bastante cuidados para não acontecer uma diabetes gestacional. Claro que a diabetes gestacional não vem do nada, né? Mas então por isso que a gente fala que a pessoa tem que se cuidar e tem que ir controlando aos poucos, certo? Então, a ansiedade, ela faz parte da gravidez, né? De qualquer gravidez. Todo mundo fica super ansioso, fica super atento, querendo ver, né, a criança, querendo ver como que ela vai ser. Então, é um caminho muito feliz, eu imagino, né? Muita ansiedade, que eu já conheço várias pessoas, né? Mas eu não, que já passou pela gravidez. Então, eu sei que a pessoa fica muito ansiosa. E a ansiedade, o que acontece? A ansiedade descontrola o nosso corpo. Então, descontrola a glicemia, descontrola a nossa alimentação, porque às vezes a pessoa quando é ansiosa, ou ela come demais, ou ela come de menos, porque daí ela para de comer, não consegue comer nada. Então, acontece várias coisas. E ainda mais quando a pessoa está grávida, a ansiedade também de saber se vai ser pai de menino, mãe de menina, mãe de menino, tem que pensar que você está com diabetes e não tem que passar para a criança, certo? Que se não passar, mas também não prejudicar o bebê. Então, é muito importante vocês cuidarem pelo fato disso, de você cuidar do seu bebê. Então, a diabetes, a gestação, ela é considerada diabetogênica, certo? Porque ela se caracteriza pela resistência à insulina, onde ela é associada aos níveis séricos. Então, quando descontrola a glicemia, quando tem muitos níveis de cortisol, de prolactina, níveis séricos de estrogênio também, quando visa, né, a diabetes gestacional, tá? E pode ser que aumente a glicose e possa passar para o feto. Então, se você está com isso na diabetes gestacional ou se você tem a diabetes tipo 2, tá? Ou diabetes tipo 1, pode estar acontecendo sim de passar insulina, glicose para o bebê, para o feto. Então, tudo que você consome pode vir uma boa parte para ele, né? Então, é importante cuidar da alimentação por causa disso. Então, como eu falei, existem algumas complicações que normalmente acontecem em mulheres diabéticas. Porém, não significa que isso vai acontecer, né? Então, existem várias formas para prevenção da mãe, que ela tem você, né, mãe, tem um papel decisivo nessa fase. Então, para você ter um bebê saudável, para você começar a se alimentar, ter um bebê saudável e ter uma saúde boa também, e depois que o bebê nascer também ele ficar saudável, você tem que ter umas recomendações, tem que melhorar
os seus controles, tem que tentar melhorar a flor da pele, né? Que é essa ansiedade. Então, se você tem ansiedade já, vamos tentar ver se o médico te dá alguma coisa para acalmar natural. Alguns florais que sejam disponíveis para vocês, certo? Alguma coisa que seja natural mesmo e que não prejudique a saúde sua e do bebê. Porque na gestação, infelizmente, toma um chá, mas chás também é contraindicado dependendo do chá, para as grávidas, certo? Então, não tome chá. Eles falam muito do chá de canela, né? Então, não toma um chá de canela, não tem necessidade. Chá de gengibre, também, porque ele acelera muito, então até o bebê pode ficar agitado e se você tiver problemas cardíacos, ele vai supitar, vai ter uma palpitação, tá? Então, tomem esses cuidados, devidos cuidados. Então, é uma seguinte forma para você mudar a sua vida, para você cuidar da sua criança. Então, faça os exames necessários, tá? Para saber se todos os órgãos do bebê estão corretamente, se ele não está comprometido, se está dando tudo certo, se está tudo controlado, a glicemia está controlada do bebê, porque se caso você tem diabetes ou está com diabetes gestacional, você tem que manter a sua glicemia controlada e a do bebê, né? Na verdade, não do bebê necessariamente, mas você mantendo a sua glicemia controlada, não vai tanto açúcar para o bebê, né? Então, o controle da sua glicemia é a probabilidade da criança ter a diabetes. Então, se você não está controlando, está só descontrolando, só comendo doce, só comendo besteira, só comendo coisa que não tem que comer no momento, pelo menos, né? Porque o bebê é mais importante que você no momento. Então, pode ter risco da mãe diabética passar para o bebê, certo? E o bebê nascer já com uma diabetes. Então, são pequenas chances da mãe diabética passar por o filho, certo? Mas acontece, 1% a 2% de chance. É muito pequeno, né, gente? Mas acontece. Então, por isso que a importância de controlar, de melhorar o índice glicêmico, de fazer coisas melhores, né? Eu sei que tem algumas grávidas que não podem estar fazendo alguma atividade física, tá? Mas tem outras que podem. Então, se você acha que pode, então vai até o médico, vê se ele te libera a fazer pelo menos uma caminhada para circular, tá? Porque ajuda bastante no controle dessa glicemia. E melhorar essa ansiedade, que é o foco, porque a pessoa com diabetes gestacional ou gravidez mesmo já fica muito ansiosa, então é perigoso, né? Ter níveis também de hipoglicemia e aí vai cair a pressão, ou senão você vai passar um pouco mal. E isso não é o que a gente quer nesse momento, né? É o que a gente quer que você fique saudável, fique bem, para o seu bebê ficar bem. Então, acontece que existem os sintomas para o diabetes gestacional, tá? Então, se você está grávida e ainda não tem diabetes, alguns dos sintomas seria sede incomum. Então, como a gente fala, quando a pessoa tem diabetes, ela sente muita sede, e às vezes não sabe, mas isso pode ser. E urinar frequentemente pelo fato do excesso de sede. Claro que se você fica no sol, no calor o tempo todo, você vai sentir muita sede, tá, gente? Mas, se caso você tá sentindo sede excessiva sem necessidade, sem acontecer alguma coisa, ou sem ter um calor ou algo do tipo, pode ser um sintoma. Cansaço, náuseas, infecções frequentes de urina, na bexiga também de urina, visão embaçada frequentemente e açúcar na urina. Normalmente é testado isso porque as formigas vão direto para o lixo do seu banheiro. Então, realmente acontece esse teste, que é onde o açúcar ele começa a se expelir pela urina. Então, o que seria as dicas ideais para você que está com diabetes gestacional ou está com diabetes e está grávida, que seria a mesma coisa, né? Então, algumas formas de você tentar controlar o açúcar no seu sangue, você deve melhorar a sua alimentação, óbvio, com carboidratos bons, tá? Então, o que seriam os carboidratos bons? Seriam os complexos. Então, vamos comer uma batata doce, uma mandioca, comer
alimentos integrais, então pães integrais, macarrões integrais, tá? Incrementando sempre com fibras, e fibras são grãos, fibras como a aveia, então incrementando com esse carboidrato bom, tá? E os legumes que devem estar na sua alimentação. Outra coisa não pular as refeições. Então, é importante você comer de 3 em 3 horas, ainda mais na gravidez, não pode ficar sem comer, você tem que controlar isso. Comer coisas com azeite, então regar com azeite a sua salada, o seu legume, claro que não em excesso, mas quando a gente vai temperar a salada, tempere com azeite extra virgem. Quando você for grelhar alguma coisa, você pode usar o azeite também. É uma gordura muito boa e que são ácidos graxos essenciais que devem estar na nossa alimentação, tá? Não só da gravidez, mas claro, de todos. O abacate, que também é a gordura boa, que eu vivo falando. A noz e semente. O abacate é interessante que você pode usar em salada, você pode usar ele como salgado, pratos salgados, tá? Não precisa ficar usando como pratos doces. Salmão e sardinha, pelo fato de ser rico em ômega 3, ácidos graxos essenciais, que é o que você precisa, pelo menos nesse momento e sempre também, se você criar esse hábito. O atum também entra nessa leva de peixes. E sementes de chia, sementes de linhaça, também incrementa, que é a fibra que eu tô falando, que você pode estar consumindo no pão, ou pode estar colocando na sua salada de frutas. As frutas também devem estar presentes e proteínas boas, então ovo, frango, carne magra, deve estar consequentemente sempre na sua alimentação. E proteínas vegetais também pode estar entrando, tá? Grão de bico, lentilha. A soja não agrega muito, feijão é bom, tá? Comer alimentos de baixo índice glicêmico, então que a absorção é mais lenta no seu organismo, como os cereais integrais que eu falei, 100% integrais, então você olha nos ingredientes e vê que o primeiro ingrediente é farinha integral, vê que tem pouco ingrediente, porque uma lista com muito ingrediente não é a lista certa, é a lista que faz mal. Legumes, como ervilhas, cenouras, tá? Cenoura, que a abobrinha também, que são os legumes melhores e também de lenta absorção. Frutas, como maçã, pêssego, tá? Algumas frutas, peras também, ou umas frutas mais ácidas, então como uma laranja para vitamina C, mas depende, você tem que ver se você não tá com algum refluxo ou se você não tá com um problema no estômago. Porém, se você tá com alguma gastrite, alguma coisa do tipo, e consome e não dá nenhuma reação, não tem problema quando consome frutas cítricas, tá, gente? Esses alimentos são mais saudáveis, feijões, lentilhas, que é o que eu falei mesmo, e o grão de bico, que são as proteínas vegetais que podem incrementar a sua alimentação. Todos esses alimentos são de índice glicêmico baixo, então libera devagarzinho o carboidrato, a insulina no seu organismo. Então, esses alimentos que são mais estáveis para você estar consumindo. Comer uma quantidade maior de proteína, então quer dizer colocar proteína em todas as suas refeições, tá? No café da manhã você incrementa com um ovo, no almoço você incrementa com frango, à tarde se você puder e tiver ainda consumindo alguma coisa, os derivados de leite, um iogurte natural, tá? Que são peixes, frangos, ovos, tem o tofu para quem é vegetariano, tem feijões, nozes, sementes, quinoa e legumes. São proteínas vegetais, esses últimos que eu falei. Então, é o que vai complementando a sua alimentação. O que deve ser evitado para pessoas grávidas e com diabetes gestacional? Alimentos açucarados, gente. Alimentos açucarados todos sabem que faz mal. Se você tem diabetes, se você tá cansado de saber que você não pode consumir. Eu sei que na gravidez dá vontade. Ótimo, deu vontade, vai lá e come. Mas não é todo dia que vai dar vontade. Então, vocês podem sim equilibrar e podem melhorar essa alimentação. Então,
aqueles bolos com muita farinha branca, biscoito, pudins, refrigerante, que tem muito açúcar, eu já tô cansada de falar isso. Suco de frutas com açúcar adicionado. Então tem gente que ainda faz suco de fruta e adiciona o açúcar. Claro que nas frutas cítricas tem que adicionar, mas aí adiciona o xilitol ou a estévia, mas evita. Tente consumir o alimento in natura. O consumo do próprio alimento é você sentir o sabor desse alimento, tá? E evitar alimentos amiláceos, que seria com amido branco, que seria farinha branca. Então, batata branca, farinha branca, o pão branco, o arroz branco, macarrão branco. Neste momento seu, com diabetes gestacional, é importante evitar isso. Claro que eu sempre falo, você pode incluir isso na sua alimentação. Mas quando a gente está na gravidez, os cuidados são maiores. Então, evite, tá? Evite e cuide do seu bebê. E evitar açúcares e carboidratos ocultos nos alimentos. Então, aqueles alimentos ultraprocessados, industrializados, que vêm em latinha, que vêm muito embalado ou até congelado, porque tem conservantes, que também faz mal para você, tá? Evitar ketchup, esses mais ácidos, né? E comidas rápidas, que é o que eu falei, congelados, que se está pronto, quer dizer que tem alguma coisa guardada ali para conseguir manter aquele alimento. Só se caso você falar, Camila, eu tô comprando marmitinha de uma pessoa que faz e congela. Ótimo, então aí já é outro caso. A pessoa congela e tem até 3, 4 dias, no máximo 5, para estar guardado no congelador. Acredito que até mais tempo, mas depende do contexto da pessoa, do jeito que ela vende, do jeito que ela fornece para você. Agora eu tô falando daqueles alimentos embutidos, industrializados, que fica lá no supermercado, que as embalagens são mais bonitas que os alimentos, né? Então vamos evitar eles. Frituras também eu não preciso nem falar, né? E álcool. Álcool tem que ser evitado na gravidez, todos já sabem disso. Então se você tá grávida e ainda tem diabetes, evite totalmente o álcool. O álcool é um carboidrato sem retorno para você, ele não tem nada para te agregar e ele tem tudo para piorar, sim, para te complicar, porque o fígado que absorve isso, e quando você toma uma quantidade maior que um drink, ele já processa mais lentamente, que é onde que dá todo o retorno de visão embaçada, de aquela tontura básica. Então, não tem necessidade de você consumir álcool durante a sua gravidez, certo? Então, cuide, faça essas dicas que eu tô te falando, controle a sua alimentação para você não ter algum risco de passar para o seu bebê. Pode ser que você não passe para o seu bebê a diabetes, não passe, porque o risco é pequeno, mas acontece. Mas você pode deixar alguma complicação para ele, certo? Então, quando a criança tem uma diabetes, pega a diabetes gestacional, ela pode nascer macrossômico, quer dizer que o bebê tá maior do que o peso certo. Então, quer dizer, com um bebê de 4 quilos, um nascimento precoce pode acontecer também. Baixo teor de açúcar no sangue, a criança nasce com baixo açúcar no sangue. E pode desenvolver diabetes tipo 2 quando adulto. Então, é muito importante você cuidar agora para não acontecer nada depois, não é verdade? E não acontecer nada com você também. Então, se cuide, se alimente bem, tenha um controle da sua alimentação, tenha um exercício físico se seu médico liberar. Chás, gente, procure direitinho saber sobre os chás. Claro que tem chás, Camila, um chá de erva cidreira, um chá de camomila, eu posso tomar? Olha, dependendo, se você não tem nenhuma contraindicação, porque cada um em si é particular, pode tomar sim, tá? Mas uma xícara já tá ótimo para acalmar. Agora, não fique inventando de tomar chás diferentes nessa época, tá? Nesse período de gravidez. Então, por mais que sejam chás, sejam folhas naturais, tem sim contraindicações, às vezes, com grávidas, tá? Com a gravidez. Então, procure saber muito bem sobre isso, tá?
E eu espero que você tenha entendido que as fases, né, da diabetes gestacional e as complicações e as dicas que eu deixei aqui para você. Se caso você tenha alguma dúvida, pode estar deixando aqui que eu vou estar respondendo para você, tá? Se você gostou, comenta aqui também, deixa seu comentário. Fico muito feliz de ver e gosto muito de responder os comentários de vocês. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe ele. Eu tenho minhas redes sociais, então me segue no Instagram e se inscreva no canal no meu canal do YouTube, gente. Desculpa. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.